Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo da evolução da Covid-19 no Amazonas e em Manaus. Então, o primeiro slide que eu quero trazer é esse daqui. Ele traz os dados desde lá do dia 13 de abril, organizados por dia, de acordo com o divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde do Amazonas. E a gente vê aqui o grande crescimento que a gente teve nessas últimas 8 semanas, saindo de 1.200 casos confirmados para praticamente 50 mil casos confirmados no estado do Amazonas. Então eu quero discutir um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que eu quero falar é a dependência de Manaus nesses números. A gente vê aqui que ontem Manaus estava aí com quase 21 mil casos e a gente pode ver o percentual, o impacto de Manaus perante o Covid-19. A gente vê claramente que no início estava super concentrado os casos em Manaus. Aqui no dia 13 de abril, Manaus tinha 87% de todos os casos de Covid-19 no estado. E ontem, Manaus está diminuindo o percentual de Manaus perante todos os casos, chegou a 42%. Mas 42% ainda é um percentual bem significativo, é uma grande parte dos casos. E o que mostra essa evolução? Mostra que o Covid está indo para o interior. Hoje já tem mais Covid fora de Manaus do que em Manaus. Aqui quase 50 mil, 21 mil, então tem 29 mil casos fora de Manaus e 21 mil casos em Manaus. Então a gente vê que esse mês aqui de maio foi um mês onde os novos focos do Covid-19 apareceram, onde novas cidades receberam uma parcela grande de casos de Covid, e essas cidades no interior do Amazonas. Então a gente sabe que a questão da saúde no Amazonas é muito centralizada em Manaus, é onde praticamente todos os leitos de UTI estão. Então a Covid se espalhar para o interior é um aspecto muito delicado do estado do Amazonas e teria que impedir esse espalhamento. Agora eu acho que é tarde, já está com 29 mil casos fora de Manaus. O espalhamento já aconteceu, a gente viu todas aquelas notícias de barcos clandestinos furando o isolamento e ali levava o Covid para os outros lugares. Enfim, então tem toda essa questão da interiorização ser uma coisa bem complicada no Amazonas, né? Até porque o acesso à saúde está muito focalizado em Manaus, então vai ter muita gente indo para Manaus para se tratar e muita gente que não vai conseguir ir até Manaus para se tratar. Isso é um grande problema, mas vamos lá, vamos continuar com a análise. Então aqui a gente vê essa proporção de Manaus. E por que eu quero dizer isso? Porque a gente está vendo que em Manaus, depois eu vou falar mais especificamente de Manaus, mas em Manaus parece que está dando uma desacelerada, e essa desacelerada ela vai ter um impacto no estado como um todo. Vamos lá, vamos só olhar para o estado primeiro, depois a gente olha para a cidade. Então aqui a gente tem os percentuais de aumento no estado, a gente vê aqui que tinham percentuais na faixa de 70% a 80% durante abril, e isso daqui é muito ruim, mesmo comparando com outros estados onde tiveram percentuais de aumento grandes em abril. Esses percentuais aqui em abril é uma derrota, por assim dizer. Não podia ter deixado a Covid avançar tanto assim no início. E agora, nem tanto no início, né? O início foi em março, aqui eu estou olhando de 13 de abril em diante. E em maio começou a dar uma melhorada. Aqui nessa semana, de 25 a 1º, foi o primeiro percentual que pode ser considerado aceitável. 38% de aumento de uma semana para outra é um percentual que dá para dizer que é aceitável, mas olha só isso daqui, 38% já é 11 mil novos casos, pessoal. É muita gente se contaminando de Covid-19. Então a gente tem essa visão. Nessa última semana deu uma queda boa, 19% é um valor excelente, e principalmente a gente vê que o número absoluto diminuiu, 8 mil, saiu de 11 mil novos casos na semana passada para 8 mil novos casos nessa semana. Isso daqui é uma
é uma coisa muito boa. Pode indicar que a Covid está iniciando uma estabilização no estado. Eu ainda tenho uma impressão que devem ter casos represados aqui, talvez chegue a 9, 10 mil novos casos quando os números estiverem mais consolidados. Mas, enfim, mesmo que chegue, se não passar de 11 mil, foi uma semana razoável. Sempre que tem uma semana na mesma faixa da anterior, é uma coisa muito boa para o estado. E isso daqui também, com certeza, tem aquele impacto de Manaus, que em Manaus a situação já está estabilizando, então diminuiu o número de novos casos no estado. Agora a gente pode falar de pacientes recuperados. Infelizmente a Secretaria não divulga o número de pacientes recuperados. Eu já falei disso algumas vezes. É complicado a Secretaria divulgar o número de pacientes recuperados porque exige médico, exige um retorno daquele paciente ao sistema de saúde para ganhar uma alta clínica, né? Para dizer que está recuperado, ou pelo menos ter algum acompanhamento. Então, para os lugares onde a situação está mais complicada, é difícil mesmo de divulgar o número de recuperados. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma estimativa. O que eu estou fazendo? Eu estou pensando assim, em 2 semanas depois que a pessoa entrou no sistema, ou ela se recuperou, ou ela veio a óbito. Então isso daqui me dá uma estimativa de 28 mil casos, mais ou menos, recuperados hoje, dia 8. E por que olhar para os recuperados é bom? Além de dar aquele estímulo, aquela coisa agradável da gente ver, 28 mil pessoas já se curaram, já passaram pelo pior e estão curadas. Mas também é importante para a gente ver quantas pessoas ainda estão com a doença ativa, porque essas pessoas aqui é as que estão contaminando agora no estado, é as que estão transmitindo, e aquelas que estão internadas e que estão lutando, batalhando aí contra o Covid. Mas acima de tudo é importante a gente ver os casos ativos para ver coisas que nem têm acontecido nesses últimos 10, 11 dias no estado. A gente observa que nos últimos dias não tem crescido o número de casos ativos. Observa bem que o número de casos ativos está aqui sempre pertinho de 2 mil casos. Ele não tem crescido muito e isso é muito bom, porque aí o impacto no sistema de saúde fica estabilizado. Se aqui tinha 20 mil pacientes, aqui continuam com 20 mil pacientes, o sistema de saúde fica estável, eles conseguem lidar com a situação melhor, e isso daqui é muito importante para o combate ao Covid, para diminuir a taxa de letalidade, porque a gente sabe que quando as pessoas são tratadas com melhores condições, elas sobrevivem com maior probabilidade, né? Fora que é aqui que a gente vê aquele pico acontecendo. Eu ainda não acho que isso daqui possa ser chamado de pico, embora tenha tido um máximo aqui nos casos ativos há mais ou menos uns 8 dias atrás. Isso daqui está mais para um platô, talvez possa ficar mais 1 ou 2 semanas nessa faixa aqui de 20 mil casos ativos, e aí comece a dar uma diminuída nos casos ativos, o que indicaria que o pico é mais ou menos nessa época, que vai ser um platôzão, assim por assim dizer, ou pode acontecer de daqui a pouco começarem a subir os casos novamente, o que indicaria uma segunda onda de contágio. E também pode, vamos ser sinceros, né, pode ser que tenham casos ainda represados aqui, que não estão entrando nessa conta, e que essa curva ela continue subindo, que nem aconteceu nas últimas semanas. Aí não está nem em platô, nem em pico, ainda vai ter mais chão pela frente até chegar nessa parte. Então tem que olhar, o futuro vai dizer, né? E isso daqui é um indicativo bom para a gente tentar visualizar se tem um efeito platô ou não, que é o número de novos casos por dia. A gente vê que na semana anterior aqui tiveram 2 dias muito atípicos, mas os outros dias ficaram aqui nessa faixa de 1.500 a 2.000 novos casos por dia. E essa semana a gente não está vendo isso acontecer, a gente está vendo menos casos por dia, e só um dia atípico, e esse dia aqui nem tão alto quanto os outros 2. Então a gente vê que essa semana aqui
ela meio que está se repetindo nas outras semanas, o que pode indicar que realmente a gente está fazendo esse efeito de platô. A gente está vendo que os novos casos subiram até mais ou menos essa semana aqui e depois não subiram tanto, né? E aqui até aparentemente deu uma queda. Então semanas que vêm, as próximas semanas, né, vão dizer mais sobre essa coisa. A gente pode dar uma olhada agora no número de óbitos e aqui a gente tem uma notícia boa, que a taxa de letalidade vem caindo, chegou a 8,6% aqui em meados de abril. Essa é uma taxa muito alta, agora está em 4,6%. Isso daqui indica que o sistema de saúde, que nem eu já falei, está se recuperando, está conseguindo tratar dos pacientes melhor, de uma melhor maneira, e que a subnotificação está diminuindo, ou seja, que estão fazendo mais testes. E a gente pode olhar aqui os aumentos nos óbitos, e óbitos é importante a gente dizer que eles em geral não estão represados. A gente sabe que podem existir mais óbitos do que esses, mas só que não existe represagem, não vai entrar muitos óbitos novos aqui. Porque em geral quem vem a óbito hoje entrou no sistema há 3 ou 4 semanas atrás e esses dados já estão consolidados. Então a gente vê que vem tendo uma queda bem constante aqui no número de óbitos nas últimas 5 semanas, saindo aqui de 450 óbitos, depois 400, 350, 300 e 200 óbitos apenas essa semana. Claro que 200 óbitos é um número grande, mas só que se comparar com essa semana que a gente teve 450, é uma vitória. Então a gente vê esse decrescimento, essa desaceleração no número de óbitos, o que é uma coisa boa para o estado do Amazonas. Então aqui a gente pode dar uma olhada agora em Manaus. Essa daqui é a curva do número de casos em Manaus, também desde lá do dia 13 de abril. E em Manaus a gente já vê percentuais menores de aumento. Em todas as semanas a gente vê percentuais menores de aumento, o que indica aquela coisa que eu já falei, que está tendo uma interiorização, que é o interior onde está registrando o maior aumento de casos. E a gente vê aqui que essas últimas semanas tiveram o mesmo percentual de aumento e essa última semana realmente diminuiu o número de novos casos. Por que está acontecendo essa diminuição do número de novos casos em Manaus, pessoal? Olha esse número aqui, 21 mil casos. Aquele estudo coordenado pelo professor Pedro Alau da UFPEL, ele diz que em Manaus já tem mais de 200 mil pessoas que passaram pelo Covid e que já têm anticorpos. Isso é um percentual muito grande da população, é mais do que 10% de todas as pessoas de Manaus já têm anticorpos. Então isso daí tem mais ou menos o efeito de vacina. 10% da população de Manaus já está imunizada. Então o vírus começa a ter mais dificuldade de passar de uma pessoa para outra, porque essa pessoa que está na rua já tem a imunidade. Isso ainda não é a chamada imunidade de rebanho, porque tu precisa de muito mais pessoas imunes para ter a imunidade de rebanho, que realmente vai travar o avanço do vírus definitivamente, mas 10% já é o suficiente para a gente visualizar essa desaceleração do número de casos da Covid. Poderia desacelerar mais, é isso que eu acho, mas já tem uma certa desaceleração. E aqui a gente pode olhar o número de pacientes recuperados, também é uma estimativa que nem eu já expliquei, e o número de casos ativos. E aqui o número de casos ativos a gente vê mais claramente do que no estado esse efeito de platô. A gente vê aqui há quase 4 semanas que não passa de 8 mil casos. Aqui essa semana deu uma aumentada, mas só que foi uma aumentada de casos que deviam estar represados, entraram todos no mesmo dia, então não desfaz essa questão do platô. Manaus eu acho que realmente está num platô, provavelmente por essa desaceleração, fruto desses 10% de imunizados que eu comentei. Tá? E só para deixar bem claro, esse negócio de 200 mil casos não é uma comparação com outros lugares. Todos os lugares têm uma certa subnotificação. Manaus tem essa subnotificação que é na faixa de 10 vezes, mas isso não significa que esses pacientes eles não foram que faltou testes para esses pacientes. Significa que eles não atendiam os critérios de testagem. E é outra conversa aí se os critérios de testagem são corretos ou não. Quanto mais teste, melhor. Isso é um fato, tá? Mas enfim, e aqui a gente pode olhar os óbitos em Manaus.
E aqui eu olhei, quando eu olhei isso daqui, eu fiquei assustado aqui no dia 4 de maio, que os óbitos chegaram a 9,6%. Isso daqui é uma taxa de letalidade muito alta, indica que tinha uma subnotificação muito grande no número de casos e que o sistema de saúde estava absolutamente colapsado. Aqui desde o dia 20 de abril até aqui dia 18 de maio, quando estava na faixa de 9%, isso daqui indica que durante todas essas semanas o sistema de saúde estava absolutamente colapsado e que muitas pessoas vieram a óbito que não precisavam vir a óbito. E não só pacientes Covid, mas também pacientes de outras doenças. Com o sistema de saúde colapsado, quase sem leito de UTI, os médicos sobrecarregados, todos os profissionais da saúde sobrecarregados, a mortalidade, a letalidade foi lá em cima. Mas agora parece que está melhorando, chegou aí a 7% de taxa de letalidade, e a gente vê que o percentual dos óbitos vem diminuindo e também o número de óbitos por semana vem diminuindo. Chegou aí a só 104 novos óbitos na semana agora do dia 1º até o dia 8. E aqui de novo aquela mesma olhada para o número de novos casos por dia, a gente vê essa coisa de platô. Nessas 2 últimas semanas a gente teve um grande número de dias atípicos. Esse dia aqui é aquele que eu acho que teve uma represagem, que várias pessoas entraram no mesmo dia. Não acho que todas essas pessoas tiveram o teste nesse dia, isso daqui deveria estar mais espalhado para semanas anteriores. Então pode ser que Manaus esteja num platô. Esses 3 dias aqui me dão um pouquinho de dúvida, não sei se vai se manter o platô, que nem eu disse, as próximas semanas vão dizer. Tá, pessoal? Então, fundamentalmente é isso. Se ficou qualquer dúvida, se tem algum comentário ou sugestão, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.